Olá, eu sou o missionário Marco Antônio Ripari e eu saúdo a Igreja Evangélica Amigos de Jesus. A todos dessa comunidade evangélica Amigos de Jesus, eu desejo as mais ricas bênçãos sobre a vida de vocês. Hoje eu quero ensinar coisas práticas que nós precisamos na nossa vida diária. Sei que muito vamos aprender com o nosso Deus. E eu começo dizendo a você que para você conquistar alguma coisa, sei que você tem isso em seu coração, para você conquistar alguma coisa, você precisa fazer um planejamento. Você precisa mirar em um alvo. Digamos que o seu alvo seja fazer uma faculdade. Então você tem que começar do início, lógico, é óbvio. Você não pode pular etapas. Então você tem que mirar no alvo que você tem que fazer o Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano. Terminando do 1º ao 5º ano o Fundamental 1, você estipula outro alvo, que seria você fazer o Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano. Terminando do 6º ao 9º ano o Fundamental 2, você estipula outro alvo, que seria você fazer o ensino médio do 1º ao 3º ano. E terminando do 1º ao 3º ano o seu ensino médio, você então entra numa faculdade. Evidentemente, você não vai se acomodar naquela faculdade, você vai se esforçar para fazer pós-graduação, doutorado. Você nunca termina de estudar. Você vai se dedicando, se aperfeiçoando e melhorando cada vez mais dentro desse seu sonho, dessa sua meta. Olha, você precisa ser, para fazer isso, um visualizador. Você precisa sonhar. Você não pode, por exemplo, chegar até a faculdade ou fazer pós-graduação ou doutorado se você não queimar as etapas. Ou seja, se você não terminar o Fundamental 1, se você não fizer o Fundamental 2, então você tem que fazer o ensino médio, enfim, você tem que traçar uma meta, fazer um planejamento e alcançar esse objetivo. Você tem que estabelecer esse objetivo, você tem que ter esse alvo e trabalhar nisso todos os dias. Talvez você não consiga realizar seus sonhos nos primeiros meses do ano, que é o que a gente almeja e já começa a correr no início do ano. Quem muito fez isso e deixou para fazer um pouco mais para frente, acabou desanimando e digamos que no 2021 planejou algumas coisas e deixou para março. Olha o que aconteceu. Nos envolvemos numa pandemia e mudou muita coisa. É o que a própria Bíblia diz. Você pode fazer planos, a última palavra quem dá é Deus. E de repente você fez planos, você tinha alguns sonhos, e simplesmente, quando chegou em março, foi interrompido esse seu sonho, através dessa pandemia, do Covid-19 e da quarentena, porque muita gente está em casa. Eu, particularmente, tomei a vacina dose 1, dose 2, recentemente, agora em abril, e ocorre que eu estou em casa há mais de um ano. Então, se eu tivesse tido algum plano, algum objetivo, algum sonho que dependesse de eu sair de casa, não é o meu caso, porque eu continuei pregando do mesmo jeito, online, mas se eu tivesse tido algum sonho e deixado para março, eu não teria realizado. Então, eu quero incentivar você que, independente das circunstâncias, tá? Independente das circunstâncias, não desanime. Tente mais uma vez,
outra vez, não perca o ânimo. Mesmo que você tenha sido uma pessoa que não dedica aos seus estudos, não perca o ânimo. Volte a dedicar aos seus estudos. Regra do 1, 2, 3. Levanta de manhã, 1, 2, 3, e põe seu tênis e sai para caminhar. Levanta de manhã, 1, 2, 3, vai para a cozinha, limpa a cozinha, faz um prato gostoso, faz algo que você gosta. 1, 2, 3, toma um banho e troca de roupa, vai dar um passeio, vai ao shopping, vai ao cinema. 1, 2, 3, pega o seu currículo, sai. No 3, 1, 2, 3, põe ele debaixo do braço, vai, entrega para as empresas. Não desanime. Olha, Deus colocou no meu coração um sonho que, se você for analisar, é quase que impossível, baseado no tipo, no perfil de líderes que nós temos nesse país chamado Brasil. Ele colocou em 1998 no meu coração, ele colocou um sonho. E como eu sei que esse sonho é de Deus? Porque não é um sonho perturbador. É um sonho que, quando eu confronto com a palavra escrita de Deus, quando eu leio sobre o ID, eu sei que o sonho que Deus colocou no meu coração vem dele, vem da parte de Deus. Ele colocou no meu coração para alcançar 10 mil almas. Hoje, se você for ver, é uma coisa que pode ser loucura para algumas pessoas que pregam o Evangelho. Mas esse sonho entrou no meu coração a partir do momento que eu aceitei a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu fiquei estimulado, me senti desafiado a fazer o que as pessoas estavam fazendo naquele local que era um acampamento onde eu aceitei a Jesus. Então, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com a ajuda dele, e somente com a ajuda dele, eu pude realizar esse sonho depois de 20 anos, em 2018. Eu comecei 22/3/1998, quando foi no ano de 2018, após 20 anos, eu consegui, com a ajuda do Espírito Santo, realizar esse sonho, alcançando mais de 10 mil almas. Hoje eu tenho 23 anos de ministério, completei 23 anos de ministério em 2021, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo. Mas eu quero dizer para você que, para fazer isso, eu não pude desanimar. Porque o diabo, irmão, presta atenção, ele é um excelente vendedor de armas. Ele vende suas ferramentas todo dia para nós. Resta saber se vamos comprar ou não. Ele vende a ferramenta da inveja, da embriaguez, da orgia, do ódio, da discórdia. E há uma ferramenta que ele consegue destruir o ser humano, destruir os sonhos de uma pessoa e destruir qualquer meta que você trace para a tua vida, que é a ferramenta do desânimo. Quando você cai no desânimo, aceita o desânimo para a sua vida, você não consegue realizar nenhum projeto de vida. Então fica aqui um alerta, que quando vir pensamentos negativos sobre você, você tem que pedir a Deus, clamar a Deus: Senhor, tira isso da minha vida. Troque esses pensamentos por pensamentos bons. Me dê ânimo. Dentro do ministério, quantas vezes tentaram me desanimar? Quantas pessoas, bem no início, nos primeiros dias, 22/3/1998, um pastor disse: olha, você pregando o que você está pregando, sobre os perigos da influência dos desenhos na televisão, você tem que entender que criança não dá dízimo. Como que você vai se manter
Você está pregando uma mensagem para criança. E você vai sobreviver de quê? E eu ouvia aquilo e pensava, isso não é de Deus. Deus não é homem de duas palavras. Se Ele diz para mim fazer o que eu estou fazendo, eu tenho que fazer, porque quando Deus envia, Ele capacita. Quando Deus capacita, Ele supre. Então eu persisti nos sonhos de Deus, e com a ajuda do Espírito Santo, depois de 20 anos, nós tivemos sucesso. Graças a Deus por isso. Agora entenda, Deus vai lhe dar aquilo que você quer. Ele nunca vai lhe dar aquilo que você não quer. Eu já tinha o desejo no coração, quando via aquelas pessoas pregando naquele acampamento pela primeira vez, lendo a Bíblia, eu chamava de livro preto, eu estava com muita vontade de querer fazer aquilo também, achava interessante aquilo. Então, Deus, Ele vai te dar justamente aquilo que você quer e vai sustentar você nisso. E se você quer aquilo que Deus quer, as coisas tornam mais fáceis, porque você tem que sonhar os sonhos de Deus. E alcançar almas é o sonho de Deus. Você entende isso? Se você quer receber, você tem que correr atrás. Você não pode se acomodar. Se você almeja alguma coisa, você tem que correr atrás. Eu lutei bastante, trabalhei bastante. Trabalhei enfermo, saudável, com problema, sem problema. Quando eu chegava na igreja, pisava na igreja, eu me transformava. A dor que eu estava sentindo até chegar na igreja, ela sumia. Você está entendendo? Eu pregava com vontade, com ânimo, eu pregava com amor, com carinho. Eu sempre ouvi uma voz, vai fazendo, não pare. E eu não parava nunca. Então eu tinha uma meta. Você precisa estabelecer metas e falar dos seus sonhos com Deus. Entenda. Vou repetir. Deus não vai lhe dar aquilo que você não quer receber. Você tem que dividir com Deus as metas que você estabeleceu. Falar dos seus sonhos para Deus. E Ele ouvirá e vai te abençoar. Entenda, não chove dinheiro, meu irmão, minha irmã. Presta atenção, você, meu amigo, da comunidade evangélica Amigos de Jesus. Preste atenção, não chove dinheiro, nunca choveu. Mas digamos que venha um dia chover dinheiro. Quem garante que esse dinheiro vai cair na tua cabeça? O vento pode levar, o vento pode espalhar esse dinheiro. Não é garantido que vai cair sobre tua cabeça. Agora, cruzar os braços, você está entendendo? E você ficar esperando as coisas cair do céu, isso não pode, irmão. Nós temos que parar com isso. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, a gente tem que ralar, irmão, para conseguir um conforto, uma sombra, para você ficar debaixo daquela sombra, daquela árvore. Você tem que estudar muito, trabalhar muito, dedicar ao que você almeja. Você não pode cruzar os braços. Tem gente que cruza o braço e fica assistindo televisão, assiste novela das 5, das 6, das 7, das 8 e não percebe que ele poderia ter uma mistura melhor dentro da sua casa. Ele poderia ter um conforto melhor, viajar mais. Você entende o que eu estou falando? Pensa bem, você morre, porque um dia você vai morrer. E graças a Deus por isso. Aí lá no cemitério, resolvem colocar uma placa. E nessa placa está escrito assim: Marco Antônio Ripari. Ou
resolvem colocar Marco Antônio. Ou resolvem colocar na placa Marco. Ou resolvem colocar só a letra M. Mais nada. E por que mais nada? Porque provavelmente eu tive uma vida vazia, eles não têm o que escrever nessa placa. Eu não deixei legado nenhum. O que vão escrever na placa do seu túmulo? Aqui jaz uma pessoa que amou a Deus, pregou o Evangelho. O que vão escrever na sua placa? Qual o legado que estamos deixando? Quando eu pego as Escrituras, e isso é algo que você deve fazer todos os dias, quando eu pego as Escrituras e vou lá no livro de Lucas, capítulo 5, e me atenho ao versículo de 1 a 5, eu tenho uma história de superação ali, uma história de fé e de milagre. Os pescadores, você conhece essa história? Lucas 5, você pode conferir na sua casa, Lucas 5, de 1 a 5. Os pescadores, depois de uma noite de trabalho árduo, e quando já se preparavam para lavar e secar as redes, Jesus disse assim para Pedro: Pedro, lança a rede em alto mar. Está no versículo 4, parte B. Você pode conferir depois na sua Bíblia. Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Geralmente, quando alguém nos dá uma instrução desse tipo, pode ser o vosso pastor Ricardo, ou o pastor Rogério, ou o pastor Gilberto, em se tratando de algo que nós estamos acostumados a fazer, principalmente em se tratando de pecado de estimação, a gente não gosta. A gente fica bravo. Muitas vezes nós ficamos bravos até com Deus, dependendo do versículo que a pessoa lê para nós ou manda pelo WhatsApp o versículo, principalmente quando se trata, não peque, e um versículo de exortação. E aí o pastor tenta falar de algumas coisas para você fazer à luz das Escrituras e a gente costuma replicar. Não foi diferente de Pedro, não. No versículo 5 de Lucas 5, Pedro fala assim: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Ou seja, Pedro estava replicando, contradizendo o que Jesus falou. A princípio, na primeira parte, ele estava dizendo: mestre, Jesus Cristo, nós trabalhamos toda a noite e não apanhamos nenhum peixe. Nada, absolutamente nada. Não pegamos nada. Mas sempre tem o mas que nos salva. Sempre tem o mas que nos traz uma grande alerta. Ele diz: mas pela tua ordem lançaremos a rede. Ou seja, acreditar na palavra de Deus é que nos traz vitória. Quando somos orientados pelos nossos pastores, quando o pastor Ricardo falar com você, quando o pastor Gilberto falar com você, quando o pastor Rogério falar com você, consulte se o que eles estão falando vem do homem ou vem de Deus. Está na Bíblia, é uma instrução bíblica, então você segue a ordem, você segue a palavra e em seguida você terá vitória. Uma, por obedecer o seu anjo da igreja. E duas, e a mais importante, obedecer às Escrituras Sagradas. Você entende o que eu estou falando? Então o que aconteceu? Eles foram no lugar mais fundo e seguiram a instrução de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e jogaram a rede. Jogaram a rede. Eles pegaram tanto peixe que as redes começaram a se romper.
eles acenaram para os seus amigos de outros barcos que estavam ali ao redor e começaram a gritar: acuda, acuda, nos ajuda aqui, dá uma força, que está estourando a rede de tanto peixe. Eles chegaram e lotaram os barcos a ponto de começarem a afundar de tanto peixe que pegaram. Você entende isso? Muitos, eu creio, verão Deus na sua vida e se achegarão a você e ficarão cheios de Deus ao verem a luz de Cristo brilhar em você. Isso só acontece quando as pessoas são obedientes. Isso só acontece com aqueles que não desanimam. Uma pessoa que desanima, que para no meio do caminho, a luz dela apaga automaticamente. Uma pessoa que desanima, que não tem ânimo, ela é uma pessoa apagada. Jesus nos instrui e ele diz claramente: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vou ler e o Lucas vai colocar para você João 16:33, eu vou ler a tradução King James atualizada. As Escrituras diz assim, João 16:33. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Jesus diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas, Senhor, por que eu vou ter ânimo? Porque eu venci o mundo. Você pode confiar em mim. Você pode confiar na minha palavra. Se eu disser para você, lança a rede, você lança a rede. Se eu disser para você, pare de fumar, você para de fumar. Se eu disser, para de beber, você para de beber. Se eu disser, para de fazer calúnia, você para de fazer calúnia. E você terá vitória. Porque eu venci o mundo. E da forma que eu venci, eu te ensino a vencer. Você até pode fazer mais do que eu fiz. É interessante que Jesus diz que no mundo que vivemos, nós vamos ter aflições, opressões, adversidades. Veja, o cristão fiel está em Cristo e, portanto, desfruta da mesma paz que há em Jesus. O cristão fiel, ele é capaz de se alegrar em meio às provações e de ter bom ânimo para vencer o mundo como Jesus Cristo venceu. Mas às vezes é difícil, missionário. Eu não estou dizendo que é fácil. Às vezes é difícil ter ânimo ao meio de tanta tribulação. Mas a Escritura está dizendo, e a explicação que Deus me permite falar para você, isso só acontece com um cristão fiel. Você tem sido fiel? Tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça? Ou nesta pandemia você não perdeu nenhum filme, já que você tem uma TV a cabo e já que você tem facilidade para assistir filmes em alta definição em casa? Não que não seja importante, eu assisto. Mas será que você passou esse tempo da pandemia só assistindo filmes? Não leu a palavra? Não buscou instrução de Deus? Qual é o alvo que você tem que almejar ao sair de casa? Quais são os objetivos que você tem que trabalhar na sua vida, que são importantes para você ter uma vida confortável? Você entende o que eu estou dizendo? Quando a gente lê em Ezequiel, lá no capítulo 47, e você se atém ao versículo
de 3 a 5, fala dos 4 níveis de água. É interessante que diz assim, o primeiro: existem águas que dão nos tornozelos. Segundo nível: existem águas que dão nos joelhos. Terceiro nível: existem águas que dão na cintura. Agora o que me chama a atenção é o 4º nível. Existem águas que são mais fundas, onde você não consegue atravessar andando, só a nado, só nadando. Ou seja, quando nós mergulhamos no fundo do mar, nós encontramos coisas diferentes. Quando você estuda, quando você se dedica a um sonho, traça uma meta, você descobre coisas novas. Para descobrirmos coisas diferentes, nós temos que mergulhar em águas profundas. Nós não podemos viver uma vida de comodismo. Se você passar a vida reclamando, murmurando, ai, coitado de mim, o que será de você? Não envergonhe o seu Criador, não envergonhe Deus. Deus colocou você e eu no mundo para sermos felizes. Se você não é feliz, a culpa não é de Deus. Se eu não sou feliz, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Porque provavelmente nós cruzamos os braços. Tem pessoas que incorporou em sua vida o espírito de comiseração. Eu não estou dizendo que é ruim você comer arroz, feijão e ovo. É só para dar um exemplo. Eu estou até citando um dos meus pratos favoritos. Arroz, feijão e ovo. Ovo molinho. Põe o pão assim e cutuca por cima. Ok. Ou uma sardinha frita. Eu como comida simples. Eu como de acordo com as minhas condições financeiras. Ok? Muito bem. Você até costuma comer só arrozinho e feijão. Sabe o que acontece com a pessoa que tem espírito de comiseração? Ela não tem vida e vida em abundância. Pois se der a ela 2 milhões de reais na mão dela, ela pega esse dinheiro. E se com esse dinheiro alguém pegar e for comprar alguma coisa, ela reclama do arroz, feijão. Ai, minha panelinha. Ai, que saudade daquele fogão que acendia com fósforo. Você comprou um fogão que só falta falar. Só falta você bater palma e ele acender sozinho. E a pessoa, com a riqueza na mão, ela continua tendo espírito de comiseração, reclamando. Até da orelha dela, que é um pouco torta, ela reclama. E não vê que o dinheiro que ela tem, ela pode endireitar a orelha, dar uma acertadinha no nariz. Ela pode fazer tanta coisa para benefício próprio. É um presente de Deus. Quer presente maior do que Jesus Cristo nos deu na cruz do Calvário, quando Ele morreu por nós e nos deu vida e vida em abundância? Será que nós vivemos essa vida abundante que Deus nos deu? Todos nós desejamos ter uma vida abundante. Você sabe do que eu estou falando. Eu não estou falando grego. Eu não estou falando nenhuma coisa que é difícil você compreender. Há quem pensa que ele terá uma vida abundante lá no céu. Não, meu irmão. Quantas vezes eu já falei isso na comunidade e não me canso de repetir. Há pessoas que pensam que vai ter uma vida abundante no céu. Então ele desistiu de tentar aqui na terra
e ele perdeu o ânimo. Não perca o ânimo. Não perca o ânimo. Entenda. Vida abundante é para nós aqui na terra, irmão. Senão Jesus não viria nos salvar e nos dar vida e vida em abundância. Ele só viria salvar. Mas após a salvação, vem o conforto de ter uma vida abundante. Porque lá no céu, irmão, nós vamos ter uma vida abundante. Mas o que Jesus fez por nós é para termos essa vida abundante, desfrutar dessa vida abundante na terra. No céu, não vai ter choro, irmão. Não vai ter enfermidade, falta de alimento. Lá no céu, é a plenitude, irmão. Quando Deus nos fala que teremos o melhor dessa terra, que viveremos o melhor dessa terra e teremos uma vida abundante, Ele está se referindo a este momento de vida, aqui, agora, mesmo no meio da pandemia. Mesmo no meio da pandemia. Deixa eu voltar aqui. Mesmo no meio da aflição, da opressão, da adversidade, mesmo estando em quarentena, veja, o cristão fiel, estou me referindo a você, está em Cristo e, portanto, desfruta da mesma paz que há em Jesus Cristo. O cristão fiel, que eu me refiro a você, da comunidade evangélica Amigos de Jesus, cristão fiel, é capaz de se alegrar em meio às provações e de ter bom ânimo para vencer o mundo como Jesus venceu. Posso ouvir um amém? Você pode chegar no banco e você pode sacar quanto você quiser. Você não tem 2 milhões. Mas você também pode sacar muita coisa, se o que você tem mandado para o céu é material bom. Oração, jejum, leitura da palavra. Se você tem mandado muita coisa boa para o alto, você tem um bom saldo lá em cima. Você pode sacar. Porém, para que nós possamos sacar e viver desta vida abundante, nós precisamos ir até a cruz. Precisamos ir até a cruz, ou seja, ir até Jesus Cristo. Ter esse relacionamento, ter essa intimidade com Ele. Você falou com Jesus hoje? Não? Deixou de sacar uma bênção. O favor de Deus poderia ter descido sobre você. Era só encostar no caixa e falar: eu quero tanto. Tudo que você pedir a Deus em nome de Jesus Cristo, Ele vai honrar você. Ah, mas tem hora que eu peço, Deus não me dá. Você é um crente, um cristão fiel? Tente ser fiel. E tenta pedir de novo e vamos ver se Ele não vai te dar. Irmão, presta atenção, irmão. Presta atenção, irmão. Deus está disposto a nos abençoar 24 horas por dia. A vida abundante, ela não é como muitos pensam. Dinheiro, material, não é só isso. Não é só isso. Ela é a plenitude. Veja, quantos têm dinheiro, porém não têm vida abundante? Eles não são completos. Eles estão em depressão, tristeza, estão se matando. Esta vida abundante nós temos direito aqui na terra, porque Jesus Cristo morreu por nós, para que tenhamos essa vida abundante. Porém, essa conquista só se dá na cruz do Calvário.
Se você aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida, você tem direito a essa vida abundante. Qual o primeiro passo? Não perder o ânimo. Quando você perde o ânimo, você ofende a santidade de Deus. Você tem que ser uma pessoa de bom ânimo. Acreditar que Deus é por você, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você está entendendo? A minha proposta é para que você não perca o ânimo. Veja só. Talvez você possa dizer, eu perdi um ente querido nessa pandemia. Olha, irmão, toda guerra tem baixas, ok? Se não morre o capitão, morre o tenente ou morre o soldado. Numa guerra tem baixas. E para os que continuam vivos após a guerra, tem sequelas. Tem pessoas que têm que fazer tratamento psiquiátrico, tem pessoas que têm que tomar remédio, traz sequelas. Uma guerra. Nós estamos numa guerra, irmão. Quem sabe no começo dela, no meio dela. Eu não posso te afirmar porque eu não tenho conhecimento de medicina, não sou nenhum cientista para poder dizer para você a situação e a gravidade desse vírus. Mas nós estamos numa guerra. Mas se você atentar às Escrituras e ver que a nossa guerra não é contra pessoas, vírus e situações, e que a nossa luta é espiritual, se você lutar com as armas espirituais que Deus nos deu, você vai ver que você vai sofrer menos. Tá certo? Eu não estou dizendo para você deixar de sofrer porque perdeu um ente querido. Mas você não pode ficar reclamando, murmurando na sua casa e não traçar um projeto de vida, porque você vai sair a qualquer momento. Mas, missionário, se eu não sair, trace um projeto, um alvo, para que você conquiste mesmo dentro da sua casa. Eu estou fazendo isso, está dando certo. Eu estou pregando o evangelho. Eu continuo pregando o evangelho. É para isso que me propus a Deus, desde 22/3/1998, pregar o evangelho. Custe o que custar. Paga um alto preço? Isso não importa, irmão. Isso não importa. Isso não importa. O que importa são os resultados de Deus. Então, não perca o ânimo. Não perca o ânimo. Acredite, existe um Deus disposto a te ajudar. Você tem que dizer, sim, eu quero ser ajudado pelo Senhor. Ora, se você falar não, como Deus pode te ajudar se você está recusando a ajuda dele? Diga sim para Deus. Tenha bom ânimo. Não desista. Não desista. Tem muita coisa que virá ainda pela frente. Se você não desistir e ter um bom ânimo, você vai superar tudo e nem vai perceber tudo isso passar. Amém? Meu bom e amável Deus. Como é bom estar na tua presença. Como é bom falar contigo. Como é bom depender de ti. Nós precisamos do teu amor. Precisamos da tua misericórdia. Precisamos da tua salvação. Meu Deus, meu Pai. Precisamos do teu perdão, meu Pai. Derrama sobre nós do teu favor. Nos dê boa notícia, boas novas. Faça com que a nossa vida mude, Pai, da água para o vinho. Nos dê ânimo, Pai, para continuar irmos em frente. Nos ajude a depositar nossa confiança somente no Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Digno de louvor, honra e glória. Yahvé, Deus de Abraão, Jacó e Isaac. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais um detalhe. Não reclame se você ainda não chegou onde você quer chegar. Você tem metas?
tem alvos, eu também tenho. Não reclame se você ainda não chegou lá. Seja grato por ter chego até aqui. Porque até aqui o Senhor tem cuidado de você. Não seja ingrato com Deus que cura você, cuida de você enquanto você dorme. Enquanto você dorme, Deus cuida de você e cuida de mim. Agradeça a Deus por ter chegado até aqui. Deus te abençoe. Foi muito gostoso. Muito bom falar contigo. Te amo, viu?